Investidores fugindo de risco. Ciclo de alta de juros nos Estados Unidos ainda impactando mercados. Combustível ficando ainda mais caro por aqui. Inflação ainda causando efeito cascata mundo afora. A gente vai falar sobre isso aqui no Investidor em Foco desta terça-feira, 10 de maio, e também sobre o Asa Hedge, um dos produtos que vem melhor performando na prateleira aqui do Itaú. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio de hoje, que tem a estreia da Camila Fioravanti, nossa especialista em recomendação e portfólio, que também vai duplar comigo às terças-feiras por aqui. Então, Camila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes. Quero agradecer aqui pelo convite e para mim é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o cenário econômico, né? Esse cenário tão desafiador nos últimos dias. Conta aqui comigo. Com certeza. Obrigada, Camila. E está com a gente também hoje o Márcio Fontes, que é gestor da Asa Hedge. A Asa, que é uma gestora multi-estratégia fundada pelo Alberto Safra em 2020, e esse produto tem tido um desempenho de muito destaque na prateleira do Itaú nas últimas semanas. Então, a gente trouxe o Márcio para falar um pouco também do cenário com a gente e para contar um pouquinho dos segredos que estão por trás desse produto. Márcio, seja bem-vindo. Olá, Renata. Olá, ouvintes do podcast do Itaú. Olá, Camila. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí para a gente debater o produto, o cenário. Realmente tem muita coisa interessante acontecendo. Bom, antes da gente entrar no cenário, Márcio, eu só queria pedir para você apresentar, fazer um resumo do Asa Hedge para a gente, um pouquinho de estratégia, um pouquinho dos focos desse multimercado. Bom, esse é um produto multimercado que tem como objetivo gerar um retorno para o cliente em excesso ao CDI de 5% a 10%. É um produto que, mesmo antes do Asa, ele já vinha sendo trabalhado pela mesma equipe, que, na verdade, no contexto do Asa, ela foi incrementada, né? A gente trouxe a nossa ex-asset para montar, junto com o Alberto, o Asa, né? Então, portanto, é uma equipe bem entrosada, um fundo que já tem aí uma boa performance há muitos e muitos anos. E, vou dizer, esse vale aí, em termos de instrumento para gerar retorno, dos grandes deslocamentos macroeconômicos no Brasil e no mundo, né? A gente basicamente observa esses grandes deslocamentos e depois tenta entender tecnicamente quais seriam os instrumentos que melhor poderiam expressar, né, essas visões que a gente constrói, sempre tendo como linha principal, quer dizer, procurar grandes assimetrias, quer dizer, ou seja, relações de custo-benefício, de risco-retorno muito boas. A gente só entra com posições grandes nessa situação, né? Ao mesmo tempo que, em acompanhando o mercado, os elementos técnicos do mercado, a gente também coloca como prioridade, enfim, como aspecto que está também para a gente é super importante, que é a preservação do capital do nosso investidor, né? Boa. Bom, como a gente sabe que multimercados navegam por muitos mercados e que o mercado internacional sei que está dentro da estratégia do Asa, eu vou começar com a Camila para a gente falar disso, porque essa semana abriu com uma confirmação da aversão ao risco que os investidores têm demonstrado, que tem impactado bolsas americanas, já faz aí mais ou menos umas 2 semanas com quedas nas principais bolsas. E aí, Camila, queria saber de você, é ainda uma repercussão da alta de juros nos Estados Unidos e dessa possibilidade que o Fed deixou em aberto para que novas altas sejam colocadas nas próximas reuniões do Banco Central americano, hein? Olha, eu diria que é um mix dos dois, né? Um pouco da repercussão ali das altas dos juros e também da possibilidade de novas altas da próxima reunião ali do Fed. Nós vimos ali na semana passada alguns resultados ruins de algumas gigantes de tecnologia, né? Conforme o Caio já trouxe aqui com você no podcast da semana passada. E essa dinâmica de juros subindo acaba afetando diretamente lá as empresas, especialmente as Big Techs, né, que são consideradas as empresas de crescimento.
Então, o que o mercado enxergou e continua enxergando é principalmente o Nasdaq sofrendo bastante por lá, né? Esse cenário de taxa de juros subindo acaba sendo mais atrativo no mercado de renda fixa, né? Os prêmios ficam mais interessantes e o risco lá dos Estados Unidos não é um risco muito alto, muito pelo contrário, né? É uma potência. Então, os investidores enxergam essa taxa de juros atrativa por lá, né? E acabam saindo de ativos de risco e migrando para ativos mais conservadores, como é o caso da própria renda fixa. Inclusive, o mercado já vem enxergando taxa de juros real positiva por lá, né? E é justamente isso o que o mercado vem buscando, né? A inflação lá nos Estados Unidos atingiu em março seu maior nível em 40 anos, e temos também o mercado de trabalho por lá que continua bastante aquecido. O payroll, né, veio com números altos de novas criações de vagas por lá. Então, inflação subindo e mercado de trabalho aquecido, custos de trabalho também bastante pressionados, acabam pedindo mais taxa de juros, né? Então, essa semana, inclusive, nós teremos a divulgação do CPI, é um indicador de inflação dos Estados Unidos bastante relevante por lá, né? Então, é justamente isso que o mercado vai monitorar nessa semana. Na semana passada, nós vimos o Fed aumentando a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. As falas do Jeremy Powell, né, que é o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, foi de que novos aumentos de 0,5 ponto podem acontecer, né, nas próximas reuniões, mas ele descarta ali a possibilidade de 75 pontos base nessa próxima reunião. Mas, justamente por todos esses fatores que eu já falei um pouco de inflação por lá, o mercado já começa a precificar 75 pontos base nessa próxima reunião e essas apostas já estão quase que majoritárias no mercado, tá, Rê? E ainda tem muita água para rolar até lá, né, Camila? Exato, era exatamente isso que eu ia falar agora, Rê. A guerra na Ucrânia acaba trazendo bastante incerteza para o mercado, muitas volatilidades, né? Então, ainda tem bastante coisa para rolar. Eu falo que o mercado está bastante repetitivo, né, Rê? Esse cenário de inflação global mais alta após a pandemia ali, guerra na Ucrânia, que ainda sem sinais ali de um final, né, sem sinais de acordo de paz. Então, todos esses fatores acabam colaborando, né, para um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, e isso acaba afetando diretamente o crescimento das empresas. Então, é justamente isso que o mercado vem colocando no preço, o crescimento das empresas. Então, o que a gente vem enxergando é uma fuga dos ativos de risco e migrando para ativos mais conservadores lá nos Estados Unidos. Boa. E aí, queria aproveitar esse gancho para saber um pouco do Márcio, se essas mudanças na política monetária americana, por exemplo, elas se refletem em oportunidades na estratégia do ASA, já que a gente sabe que a economia é cíclica e que os multimercados geralmente têm aí um olhar muito atento para esses ciclos, para aproveitar o melhor de cada um deles, né, Márcio? Sem dúvida, Renata. Os multimercados, eles são produtos essencialmente, né, flexíveis, e isso é uma das belezas do negócio, né? Quer dizer, o multimercado não se compromete a um movimento específico de um determinado mercado, ou seja, por exemplo, um multimercado que está sempre comprado em bolsa. Não, essa não seria a característica clássica de um multimercado. O multimercado, ele olha o ciclo econômico e daí ele se posiciona comprado, vendido, dependendo de como estiver o ciclo, ele vai numa direção ou em outra, né? Com relação à questão dos Estados Unidos, a gente, do aumento de juros lá nos Estados Unidos, o nosso produto, ele vem se beneficiando bastante desse movimento, né? E a gente, digamos, vem na linha de fazer essa aposta, porque a gente está observando alguns aspectos, né, mais estruturais na economia global, que vem, digamos, mudando aí a orientação, né, dos preços, da questão da inflação, de um risco, né, de deflação para um risco de inflação.
quais sejam esses aspectos mais estruturais globais. Primeiro, os gastos dos governos, né? Os governos não gastavam, não vinham gastando dinheiro nas últimas 10, 20 anos, agora eles estão gastando dinheiro com infraestrutura social, dinheiro com uma construção, né, de todo o parque ESG, né, que vai exigir investimentos na ordem de 2% do PIB global ao ano, dinheiro, esse da infraestrutura social aí vindo de um máximo, né, de concentração do lucro das empresas na mão do capitalista, né, que as pessoas estão vindo elegendo governos com plataforma social mais pró-trabalhador, né, quer dizer, uma plataforma social mais incrementada. E depois a gente está passando por um certo processo de desglobalização, que também, né, cria redundância nas cadeias, incentiva a criação de redundância nas cadeias de produção, a produção que deixa de ser globalizada para ficar no ponto de vista local, isso também é mais inflacionário. E, por fim, a gente vem, no ponto de vista demográfico, né, tendo duas grandes tendências, né? A primeira, né, de envelhecimento da população, que faz com que a população gaste mais. Mas a população, nesses últimos 10, 20 anos, ela poupou mais. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas vinham observando o aumento da sua expectativa de vida. Quando você aumenta a sua expectativa de vida, você tende a poupar mais. Esse último processo, chegou a um platô. Então, agora a gente vai ver demograficamente apenas o fenômeno do envelhecimento da população, né? E isso faz com que as pessoas gastem mais dinheiro, né? Nos Estados Unidos, especificamente, você tem um mercado de trabalho, hoje, o mais apertado da história dos Estados Unidos, né? Quer dizer, você tem 2 trabalhadores, 2 vagas para cada trabalhador podendo preencher uma vaga de trabalho, né? Então, portanto, isso aí mostra um aperto enorme, né? Fora esse contexto global, lá especificamente está com um aperto no mercado de trabalho enorme, o que advoga para a gente ver salários, né, muito acima, né, do objetivo de inflação do Fed, lá do comitê, e isso é o super núcleo da inflação, né, o salário, né, para a gente ter uma ideia. Num ambiente também de excesso de estímulo monetário e fiscal, né? Então, quer dizer, tudo isso, né, nos diz o seguinte, quer dizer, a gente vai sair de um ambiente de juro muito baixo para começarmos a viver um ambiente onde os juros nos Estados Unidos e no mundo ficarão mais altos. Boa, boa. E ainda não deixando de falar de mercado internacional, mas falando um pouco de dólar, você trouxe essa visão de vocês em relação a juros, a Camila trouxe todos os pontos que estão juntos impactando nessa aversão ao risco, e a gente falou de inflação. O dólar voltando a subir desde a última semana. Camila, vou começar com você. Na sua observação, é uma reação antecipada a essas possibilidades de novas altas que a gente falou do Banco Central norte-americano na tentativa de conter a inflação? Tem ligação uma coisa com a outra aí? Sim, é devido a essa possibilidade de novas altas, né, de juros lá nos Estados Unidos, mas também tem muito a ver quanto aos riscos e os fatores externos, né, que a gente vem enxergando ali, guerra na Ucrânia, lockdown na China. Então, de certa forma, o mercado começa a correr atrás de moedas mais seguras, né, como é o caso do dólar. Essa diferencial na taxa de juros dos Estados Unidos, conforme eu já falei, né, que é um país de baixo risco, se comparado aos demais países, principalmente os emergentes, como é o caso do Brasil, acaba atraindo investidores também, né? Então, não só lá nos Estados Unidos, mas essa taxa de juros mais alta por lá favorece a entrada de capital estrangeiro por lá também, né? Nós estamos vendo nos últimos dias a Treasury de 10 anos próxima de 3,20%, é uma taxa bem interessante, uma taxa que começa a ficar mais atrativa para os investidores estrangeiros, né? Então, aquela dinâmica que a gente estava vendo aqui no Brasil, né, no início do ano, de taxa de juros sendo um diferencial e trazendo recurso estrangeiro para o Brasil, tanto na renda fixa quanto nos preços, né, de renda variável também, atraindo os investidores estrangeiros, essa dinâmica a gente passa a enxergar
no final de abril e agora no início do mês de maio também. O mercado já está começando a enxergar, inclusive aqui no Brasil, uma saída de recurso estrangeiro, e lá nos Estados Unidos esse recurso passa a ser capitalizado por lá, né? Então eles estão recebendo o recurso lá. Inclusive aqui no Brasil, os dados da B3 que foram divulgados na sexta-feira mostram que os estrangeiros retiraram em maio quase que 6 bilhões de reais, mais da metade das retiradas líquidas ali em abril, que foi quase de 8 bilhões, né? Então, essa saída de recurso de países emergentes acabam favorecendo lá nos Estados Unidos, e essa extensão do ciclo dos Estados Unidos também favorece essa entrada de recurso por lá. E esses riscos, né, que eu falei ali no início, de lockdown lá na China, guerra na Ucrânia, sem sinais de um fim, acabam trazendo maior demanda por dólar, né? Então, o mercado começa a querer uma moeda mais segura. E como a economia ela é globalizada e trazem desafios para a nossa economia, o dólar alto acaba impactando demais a inflação dos demais países também. Então, resumindo, esse fluxo de dólar, né, essa valorização do dólar tem muito a ver com a taxa de juros subindo lá, sim, e também devido aos riscos que a gente vem enxergando ainda no mercado. Muito bom. E você falou em proteção. Márcio, proteção para vocês o dólar para vocês é mais proteção ou também é oportunidade de ganho, dependendo do cenário em que ele se apresenta? Eu diria que, assim, o dólar, só para a gente entender, né? Quer dizer, por que o real vinha valorizando no começo do ano, né? Porque o Brasil estava à frente dos Estados Unidos no seu ciclo de aumento de juros, as pessoas achavam que a gente estava próximo de um fim, ao mesmo tempo que a percepção do crescimento global era muito boa, né? E com destaque especificamente para a questão das commodities, das quais nós somos produtores, né? Então os nossos termos de troca estavam melhorando, etc. De agora o dólar piorou, né? O dólar vem aumentando porque primeiro aqui, né, a gente ainda não conseguiu identificar uma luz no fim do túnel nesse nosso ciclo de aperto monetário. A gente começou a acelerar, né, a precificação do ciclo americano. E eu acho que, principalmente para ativos de risco, uma percepção que veio se construindo aí nas últimas dias, semanas, talvez, mais especificamente nos últimos dias, é de que a gente não vai conseguir fazer o tal do omelete sem quebrar os ovos, ou seja, a gente não consegue, né? Para você tirar essa inflação nos Estados Unidos, que está 3% acima da meta, praticamente, você precisa fazer uma mudança na taxa de desemprego muito grande. Depende do modelo, é coisa de 1%, 2%, pode ser mais, pode ser um pouquinho menos. Mas o fato é que a gente nunca viu, né, o desemprego americano subindo 0,5% sem causar uma recessão. Então, qual é a novidade agora? A novidade é o risco de recessão. Dentro desse contexto, o dólar ele entra como proteção, né? A gente, em particular, no fundo, a gente não tem uma visão, digamos, direcional específica de Brasil, mas a gente observa nesse ambiente, um ambiente de juros altos, uma deterioração da nossa moeda menor do que, proporcionalmente falando, claro, uma eventual queda nas bolsas, né? Quer dizer, as bolsas, no final das contas, inclusive a nossa, elas são né, do juro real, que está subindo, né? Do prêmio de risco das ações para renda fixa, que está subindo na medida que a gente tem um ambiente de maior aversão a risco, né? E dos lucros, né, que estão fazendo topo, uma vez que a percepção de crescimento local e global está fazendo topo, né? Então, todos os grandes vetores para a bolsa são vetores que apontam para uma performance medíocre dessa classe de ativos. Boa. Bom, nessa linha, a gente falou bastante de internacional, eu queria trazer um outro ponto para vocês, que conversa com o cenário atual e também conversa com estratégia de multimercado. Queria ouvir um pouquinho da Camila para depois a análise do Márcio, mas a Petrobras
vai reajustar nessa terça-feira o preço do diesel. E aí, Camila, é uma mistura de reflexos aí de inflação global, impacto direto do conflito entre Rússia e Ucrânia na commodity petróleo, que tem alguma outra questão envolvida nessa alta especificamente, hein? Sim, o conflito da Ucrânia está diretamente, sim, ligado a essa tua pergunta, mas tem outros fatores também, né? Nós vimos ali os contratos futuros do petróleo que voltaram a subir, tivemos ali várias sessões consecutivas, né, sustentados ali principalmente pela proposta da União Europeia do embargo total e também das compras de petróleo russo. Desde então, os países vêm se preparando para isso, né, para esse embargo, mas a preocupação no momento do mercado é até quando os países terão matéria-prima suficiente para suprir essa demanda, né? O plano que foi apresentado depende ainda do aval dos países que integram ali a União Europeia, mas como o mercado trabalha se antecipando aos eventos, o que a gente vem enxergando é justamente esse impacto diretamente no preço do petróleo, né? No domingo, os líderes do G7 se comprometeram a eliminar e proibir também a importação do petróleo russo, mas nos últimos dias o mercado vem enxergando ali sinais de divergências que apontam algumas dificuldades no processo de aprovação do embargo ao petróleo, né, da União Europeia. Então, parte é essa questão lá na guerra da Ucrânia, né, mas outra parte é o fator do câmbio pressionado também, que acaba afetando diretamente o preço do petróleo, né. A política de preços da Petrobras segue o comportamento ali do preço do barril do petróleo no exterior, mas soma-se também a variação do dólar. Então, o dólar pressionado acaba afetando diretamente os preços das commodities também. Então, enquanto a gente enxergar o câmbio pressionado, possivelmente a gente enxerga também esse impacto diretamente no petróleo. Os impactos nunca vêm sozinhos, né? Sempre, quando a gente fala da questão inflacionária global, a gente vê efeito cascata em vários países, seja por serem consumidores, seja por serem produtores. E a gente tem falado muito dessa questão de commodity desde que esse conflito começou, principalmente porque ele tem afetado muitas commodities, seja porque tinha uma produção ou uma negociação grande com a Ucrânia, seja porque as sanções contra a Rússia também prejudicaram negociações de commodities que a Rússia tinha com outros países. Isso impacta para vocês, por exemplo, Márcio? Ou dá para também usar commodity enquanto um ativo de acordo com a movimentação de cenários, impactos que elas sofrem na forma de proteger ou ganhar com alguma oportunidade ou outra, hein? Perfeito, Renata. Não, quer dizer, eu acho que os commodities são uma classe de ativo muito interessante para a gente lidar com ela, né? E de fato eles vieram aí ao longo desde a metade do ano passado para aí, há pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, sendo um elemento que os investidores usaram para se proteger, de certa forma, contra o risco da inflação, né? Uhum. Em particular, a gente acha que a gente vai entrar numa era, né, em que diversos commodities vão estar com níveis de estoques baixos, capacidade de produção, de certa forma, com restrições e uma demanda robusta. Então, é o caso, por exemplo, do petróleo. Quer dizer, o petróleo, para você construir toda essa infraestrutura ESG, né, como a gente falou há pouco aqui, você tem que gastar, né, 2% do PIB global ao ano, né? E para você fazer isso, você vai ter que usar o petróleo. Entretanto, como a gente está, por essas políticas do ESG, não incentivando a produção dessa commodity, ela vem, digamos, no menor ritmo de investimento em novas descobertas aí nos últimos 5 anos em particular. Então, o que acontece é que você está, digamos, por alguns anos, vai demandar muito essa commodity e, por outro lado, como não está tendo incentivo de produzir, ela está apresentando preços altos. Em particular, você está tendo também esse episódio aí da Rússia, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia, como a Camila mencionou, que adiciona, digamos,
a esse contexto estrutural já altista para o óleo, né, é um risco maior ainda, uma vez que a Rússia, dos grosso modos, 100 milhões de barris dia que são consumidos e produzidos, ela exporta, ela participa com 7, né? Então, se você não arrumar comprador para esse 7, né, em média, estima-se cada $1 a menos, quer dizer, cada 1 milhão de barril a menos que se produz, você pode gerar um impacto de $15 no preço da commodity, né? Então, Nossa! Quer dizer, o petróleo é um negócio sério, pode ser... A gente tem um problema de oferta e de demanda. Hoje, o mercado está caindo porque está dizendo que a demanda global, o risco de recessão vai diminuir. Entretanto, essa commodity em particular era até mais sensível à questão de oferta do que de demanda, né? E aí a gente tem outros commodities também interessantes que a gente possui no portfólio, como o cobre, né? Você vai ter a demanda da indústria automotiva, por exemplo, por baterias eletrovoltaicas, vai dobrar nos próximos 10 anos. Você tem uma demanda estrutural, né, por essa commodity ao longo desses próximos anos, por essa questão das metas de descarbonização, etc. Ao passo que a capacidade do mundo de ofertar mais cobre é limitada, né? As minas que podem eventualmente ser produtoras marginais de cobre com relevância estão em países geopoliticamente complicados, como na África. Então, assim, é um quadro em que commodities, de maneira geral, a gente acredita que seguirão pressionadas, né? Quer dizer, eventualmente cabe, é que a gente coloca no portfólio, às vezes, uma proteção dessa aposta das commodities através, por exemplo, de venda de bolsas, em particular lá do S&P, uma vez que a gente acha que, no caso das bolsas, a gente tem um vetor que é estruturalmente baixista, né, que é composto pelos juros mais altos, pelos lucros que estão fazendo pico e pelo prêmio de risco num cenário de mundo se desglobalizando, com questões geopolíticas aumentando, né? Uhum. E uma curiosidade, a gente não tocou nesse ponto, mas vocês têm exposição a juros locais também no produto, Márcio? A gente, assim, circunstancialmente, está com uma exposição pequena nos juros locais, mas já teve enormes exposições nos juros locais, é até um dos nossos DNAs. A gente acha que, assim, o custo-benefício de apostar na alta de juros, que é o nosso vetor mestre, digamos assim, em função de uma visão altíssima que a gente tem de inflação, está melhor nos Estados Unidos do que aqui. Quer dizer, nos Estados Unidos, a curva está com 3% de juro precificado no pico, né? Enquanto que o juro neutro lá é 2,5%, 3%, a inflação está muito acima da meta. Então, vai precisar de um juro muito acima do neutro. Então, quer dizer, você pode ganhar ali, com juros indo para 5%, 6%, perder quanto? Muito pouco. Já aqui, os juros já estão precificados, chegarem a alguma coisa em torno de 13,5%, né? Quando que os nossos juros neutros é 4% real, se a gente pensar numa inflação de 4 e pouco por cento no regime, que a gente pode dizer que nominalmente o nosso juro neutro é 9%, a gente já está com um juro precificado muito acima do neutro. Então, a gente prefere apostar lá fora. Entretanto, assim, se tivesse que fazer uma aposta no juro local, eu ainda manteria essa cabeça para o local também de juros para cima, né? Uma vez que a gente não viu ainda o pico da nossa inflação, quer dizer, o núcleo da inflação do Brasil anualizado, né, e desazonalizado está rodando a quase 13%, né? É muita coisa. E acelerando. Então, a gente primeiro precisa ver esse pico da inflação para ver uma luz no final do túnel e consequentemente, um topo nas taxas de juros, né? Importante isso que você falou, porque, de certa maneira, a gente vai continuar com essa conversa repetitiva por um bom tempo até enxergar esse pico inflacionário aqui, né? Estados Unidos conseguiram ter essa visibilidade acho que um pouco antes da gente, né? Eu acho que, assim, lá também, a questão é que a inflação eventualmente ter uma pequena moderada por fatores de oferta, então, quer dizer, esse negócio da quebra das cadeias globais de produção, ele deu uma melhoradinha, então o índice cheio da inflação caiu um pouquinho. Entretanto, nos núcleos,
que tem a ver com salários, né, aquela coisa mais assim, estrutural da inflação, a gente ainda está vendo a inflação acelerar. E cabe ressaltar que essa questão da Covid, né, na China, agora está até, né, tem chance aí, o Covid sempre passa, né, mas enfim, ela ainda vai pegar em novos aumentos de preço na cadeia, né, porque você fechou um monte de fábrica de novo por um bom tempo. A gente pega naqueles PMIs da China, né, o tempo de entrega dos produtos explodiu de novo, como exatamente no padrão que nós tínhamos no começo de 2020, na pandemia, né? Então, quer dizer, isso vai, de novo, puxar os preços para cima. Verdade. Bom, gente, vamos caminhar aqui para o fim. Queria saber da Camila o que a gente tem de agenda importante dessa semana, que quem está acompanhando não pode deixar de ter atenção. Maravilha, Rê. Essa semana a agenda traz indicadores bem relevantes, né? Então, nós teremos amanhã a divulgação do CPI e do PPI da China, né? O CPI é aquele índice que mede a variação de preços a partir da perspectiva do consumidor, né? Então, está olhando ali os preços, olhando para consumidor. Então, é uma maneira fundamental para a gente medir as variações de tendências ali de compra e de inflação. Então, amanhã vem os dados do CPI da China, o PPI também. O PPI é um indicador de inflação que mede a variação ali dos preços médios recebidos pelos produtores. No dia 11, né, é o que fica ali principalmente no radar dos investidores. Então, teremos o CPI dos Estados Unidos, que é onde os investidores, né, os analistas de mercado também passam a prever qual que vai ser o rumo da política monetária lá nos Estados Unidos, se eles continuam nessa percepção de 0,5 ponto percentual, né, ou se eles trazem uma visão mais hawkish lá por parte dos bancos centrais, por parte do Federal Reserve, perdão. Aqui no Brasil teremos a divulgação do IPCA de abril também. A gente consegue ter um norte, né, de como que o nosso Banco Central vai se comportar ali, quanto à política monetária aqui no Brasil também. No dia 12, teremos o PPI dos Estados Unidos de abril, e no dia 13, um indicador bem relevante quanto à produção industrial lá na Europa também será divulgado. Boa, Camila, boa. Gente, obrigada a vocês dois pela participação. Márcio, foi um prazer ter você aqui. Volte outras vezes. Foi um prazer conversar com vocês, fico à disposição. Camila, volte mais também. Agora a gente reveza você e os meninos toda terça. Com certeza, Rê. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa semana e boa semana também para quem acompanhou esse episódio do Investidor em Foco. A gente falou bastante de mercado. Muita atenção para quem acompanha o mercado nesses pontos que a Camila trouxe aqui no encerramento. E a gente volta na quinta. Tem episódio de quinta aqui. A gente vai falar mais de planejamento financeiro e espero vocês aqui na audiência também. Até lá.